vem ao encontro daquilo que nós falamos tanto no processo de envelhecimento, que nós temos alguns pilares do envelhecimento saudável. Quais são esses pilares? Eu sempre gosto de falar sobre isso porque o geriatra ele tem que ser um ótimo médico, ele tem que ser um clínico geral muito bom, ele tem que saber tratar de doença, não há dúvida. Mas o geriatra bom mesmo é aquele que consegue pegar na mão do paciente e conduzi-lo, fazendo uma cogestão da saúde, porque o outro cogestor é o dono daqueles sapatos que está caminhando. E essa cogestão da saúde nós vamos apontando os caminhos do envelhecimento saudável. E esse envelhecimento saudável ele é embasado em alguns pilares. O exercício físico é um deles. Nós temos a alimentação, que é outro, que a gente já falou algumas vezes no ano passado. E esse binômio exercício e alimentação ele é fundamental e eles caminham de mãos dadas. Não adianta nada eu fazer exercício e não ter um bom aporte de proteína, por exemplo. Eu tenho que ter um bom sono, nós falamos bastante sobre sono, né? A Bruna Massotti, que também é uma grande parceira nossa aqui na polissonografia, no CPAP e na reabilitação pulmonar, ela sempre fala muito bem de sono, vocês já viram ela falando, e é super interessante a gente ter um sono reparador. Se não tivermos um sono, a gente também não consegue construir músculo, não consegue ter uma alimentação adequada, tudo está junto. E claramente eu preciso ter senso de propósito e de pertencimento, né? A gente precisa ter o que nós falamos na nossa palestra passada sobre os aspectos biopsicossocioespirituais do envelhecimento. Então é importante você ter essa espiritualidade, essa conexão com o algo a mais que nos dá sentido. Afinal de contas, nós estamos aqui por quê? E cada vez mais eu vejo como geriatra, embora não tão idoso, com 47, vários cabelos brancos já, mas ainda com cabelos, né? A gente vê a possibilidade de que a finitude vai chegando cada vez mais perto. E eu vejo com os meus pacientes de 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, que para eles as contas não são mais em décadas, a conta é em anos, meses. E isso, às vezes, não é nem por estar com a idade tão avançada, mas é por ter uma condição clínica de uma doença ruim, maligna, oncológica, uma doença pulmonar grave, uma doença cardíaca grave, e, de repente, se debate aí, se depara com um prognóstico mais reservado em relação ao tempo de vida. Como é que nós podemos fazer para que isso se torne uma coisa mais tranquila? É justamente se embasando, se colocando acima desses pilares, né? Usando os pilares para nos alavancarem a dar essas condições de que nós tenhamos um envelhecimento mais saudável, seja esse caminho que a gente está seguindo qual for. Essa palestra aqui eu tive a oportunidade de fazê-la, proferi-la a primeira vez em 2019, no Congresso Sul-Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que teve aqui em Curitiba. A gente estava comentando com o Dr. Paulo. O pessoal da geriatria, eles gostam de me provocar, né? Porque eu pego esses assuntos que não tem um capítulo próprio de livro e eles falam assim, produza lá um idoso e o idoso atleta. Eu falei, meu Deus, pessoa idosa atleta, como assim? Aonde que tem esse capítulo? Peguei lá o tratado de geriatria, americano, europeu, brasileiro, fui atrás das revistas, tinha um ou outro artigo falando, mas não tinha um tratado, não tinha um capítulo. Eu falei, bom, se não tem, vamos construir nós, né? E aí eu fui atrás e trouxe para vocês. Para começar falando, eu tenho um baita de um conflito de interesse hoje. O meu conflito de interesse é que quando eu tiver 80 anos aqui, eu continue fazendo o que eu estou fazendo. Ou melhor, que eu estava fazendo lá em 2019, porque eu tive uma lesão no ombro, como a Rita comentou. Desde setembro do ano passado eu não estou conseguindo nadar mais. E essa era uma foto da piscina, claro que está envelhecida, né? Eu coloquei lá naqueles inteligências artificiais. Isso em 2019 era o começo, hoje já dá para fazer fotos ainda mais bonitas. Com eu com 80 anos ali, como é que seria eu? Então eu tenho baita de um conflito de interesse porque eu sei que o exercício físico é uma coisa que eu quero carregar daqui até onde eu for. E curiosamente, por causa da lesão no meu ombro direito lá em setembro, outubro do ano passado, eu não estou mais conseguindo fazer exercício físico da época como eu fazia. E eu estou sentindo na pele um pouco do que eu sempre briguei com os meus pacientes. Como que você não faz? Eu, cara, não, mas eu tenho dor, doutor. Eu falei, vá fazer! Agora eu entendo que também as coisas têm que se viver o outro lado. Se você não vive o outro lado, você não consegue sentir aquela dor, você não sabe o que está acontecendo. E hoje eu sei como é difícil. Mas a gente tem que usar a fisioterapia, tem que reabilitar
Nós vamos conversar bastante hoje aqui sobre o limite entre a reabilitação e a habilitação, né? Você condicionar fisicamente, que é totalmente a área do educador físico, do personal trainer, e a área da reabilitação física, que é a área da fisioterapia. O paciente idoso, a pessoa idosa, ela entra no meio disso. É muito difícil você pegar uma pessoa acima de 60 anos que você diz assim, professor de educação física, faça condicionamento físico. Ele vai dizer, tá, mas o que você tem de doença? É difícil você pegar alguém com 60, 70, 75 que não tenha nada. Alguma coisa tem. E quando traz esse pacote, o educador físico fala, não, mas agora eu preciso de uma liberação médica. O médico não sabe. O médico lida com doença. Vai dizer, no máximo, um bom cardiologista vai dizer que tem aptidão pulmonar, cardiorrespiratória para fazer. Mas e a parte da mecânica, a biomecânica, a parte da artrose? Os ortopedistas conseguem dizer para o educador físico, existe essa conversa entre o educador físico e o ortopedista, que diga, ó, faça desse jeito? Não. Quem é que está no meio do caminho? Fisioterapeuta. E o fisioterapeuta, ele reabilita, ele vai super bem, mas não existe também uma conversa entre o fisioterapeuta e o educador físico. Então existem algumas lacunas que nós temos que tentar preencher, e isso faz todo sentido, principalmente quando eu, enquanto geriatra e parceiro do envelhecimento, eu vejo essas lacunas e tento buscar soluções. Nós aqui na Clínica Geros, que é aqui do lado do Hotel Mercury, a gente tem esses programas de reabilitação física, porque é importantíssimo nós olharmos o paciente por inteiro. Então, quero chegar lá, vou tentando, melhorando a minha cabeça e o meu corpo para tentar chegar lá ainda ativo. Bom, uma breve introdução, eu já falei para vocês isso na semana retrasada, eu adoro esse slide, falo, todas as palestras eu falo, vou falar hoje de novo. Desde o ano zero até hoje, a gente passou, lá pelos anos 1850, mais ou menos, por uma grande revolução na transição demográfica e epidemiológica, onde a gente tem muitos pacientes, muitas pessoas, né, pacientes não, pessoas vivendo mais, vivendo muito mais. Então, enquanto a gente tinha, por séculos e séculos, uma média de vida de expectativa em torno de 25, no máximo 28 anos, você começou a ter uma expectativa de vida hoje em torno de 75 anos, em média no mundo. Muitos de vocês já passaram desses 75 anos e vão passar cada vez mais porque vocês estão se cuidando. Hoje a medicina conseguiu ajudar a tratar as doenças que mais matam. A gente é muito grato ao pessoal da cardiologia, eu sempre faço isso, eles ficam todos cheios, mas é verdade. A cardiologia super se especializou em evitar que o coração matasse, e é o órgão mais nobre que mais mata, ainda é o que mais mata, associado aos AVCs. Então a gente tendo um bom controle das doenças ateroscleróticas, a gente não morre mais tão precocemente. As doenças infecciosas a gente conseguiu tratar. Lembre-se, as vacinas são importantes, não vamos ficar com essa ideia de não vacinar, né? Tem que vacinar. As vacinas sendo importantes, a gente tratando as doenças infecciosas, a gente consegue viver mais e melhor. Mais, mas nem sempre melhor. E aí que entra a geriatria, por quê? Porque nós estamos com essa transição, a gente tem muito mais gente vivendo, muito. E ao viver muito, aumenta o número de doenças por idade. Muitos de vocês aqui tomam um remédio. Muitos tomam 2. Muitos tomam 3. Alguns tomam 4. Tem pessoas aqui que tomam mais de 5 remédios para mais de 5 problemas de saúde. E isso está documentado. É estatístico. Quanto mais velho eu fico, mais doenças eu carrego. É super interessante, ontem lá no grupo de geriatria, né, não sei se algum geriatra que participa do nosso grupo lá, que nós temos um grupo de geriatria e gerontologia do Paraná, que tem lá mais de 200 profissionais do Paraná. Foi compartilhado um artigo sobre desdiagnosticar. Desdiagnóstico. Falei, que diabo é isso? O que essas pessoas estão falando? Super interessante. Conforme você vai ficando mais velho, você ficar carregando junto com você um monte de diagnóstico talvez não seja tão interessante. Porque as pessoas, nós que somos da área da saúde, nós olhamos as pessoas com os diagnósticos dela. Nós, geriatras, não fazemos tudo, mas os médicos em geral veem. Aquele é da insuficiência cardíaca, aquele é da artrose do ombro, aquele é do problema da coluna. E às vezes a paciente fica rotulado pela doença que ele tem, não por quem ele é. Então é muito importante na consciência médica a gente deixar de dar os diagnósticos que isso se sobrepõe àquele senso nominal humano daquela pessoa. Aquela pessoa continua sendo muito maior do que os diagnósticos que ela tem. Então esse desdiagnóstico é super interessante nesse sentido e faz mais sentido ainda quando eu falo em geriatria.
A geriatria não preciso ficar rotulando essa pessoa cheia de problemas. Eu preciso entender quem é o seu João, a dona Maria, que chega ali para mim com todos aqueles diagnósticos e o quanto isso realmente pesa em relação ao tratamento que ela pode fazer. Por quê? Porque muitas vezes nós temos as expectativas de vida, como nós comentamos naquele primeiro slide lá, maiores. A gente vive 75 anos. Tem aqui os países do mundo, desenvolvidos ou não, e vocês têm as expectativas de vida. Mas o que é que acontece muitas vezes, e vocês vão dizer isso para mim, as pessoas têm vivido mais, mas elas têm vivido mais com doenças. Então, muitas vezes as pessoas sobrevivem no final da vida, elas não vivem. E aí que a geriatria entra. Eu não posso deixar as pessoas sofrendo. Eu tenho que aplacar esse sofrimento, eu preciso tratar, eu preciso reconhecer o que é que existe de sofrimento, aquele conceito da conversa passada do bio, psico, sócio, espiritual, e fazer com que elas, primeiro, identifiquem o que é que pode causar uma queda na saúde, o que é um problema que traga não só uma doença, não só uma expectativa de vida saudável, mas uma expectativa de vida sem doença. Porque não adianta eu ter lá um paciente que está vivendo 80 anos, 85 anos, sendo que os últimos 5, 10 anos ele ficou na cama, sendo que ele teve um AVC, sendo que ele teve um Alzheimer, ou uma demência vascular. Tudo isso eu posso, algumas vezes posso, algumas não, né? O Alzheimer é uma dessas exceções, mas muitas vezes eu posso identificar os fatores de risco, os estilos de vida que essa pessoa tem e tentar tratá-la para que ela não tenha esse final de vida tão ruim como a gente vê, e muitas vezes vocês veem isso acontecendo. Então é muito comum na nossa prática a gente identificar quais são esses pacientes que estão flertando com doença muito grave, agir em cima disso e fazer com que eles saiam. Eu olho para vocês aqui e me lembro, muitos de vocês chegando no consultório as primeiras vezes, com muitos problemas que estavam flertando com perda de funcionalidade importante. E nós identificamos isso. E a gente conseguiu, através de uma boa medicina, uma boa prática médica, e principalmente do grupo, porque ninguém faz nada sozinho na geriatria, mas você contar com fisioterapia, nutrição, educação física, a gente tem um monte de parceiros, outros médicos especialistas, a gente tem um monte de parceiros que nos ajudam a identificar o que são esses fatores e estilos de vida, a gente interage ali, faz uma ação e essa ação nos traz promoção de saúde a longo prazo, impedindo que a gente tenha essa expectativa não só de vida, mas de vida saudável para a maioria de vocês. Bom, também já falei muito para vocês sobre esse slide aqui, que é um slide que o geriatra carrega no bolso, ele impresso, porque toda vez que a gente fala de funcionalidade, a gente fala de autonomia e de independência. A autonomia é o que eu penso, o que eu quero, eu tenho meu raciocínio, minha cabeça está boa, eu tenho autonomia. Independência é o que eu consigo fazer com o meu corpo. Então, autonomia e independência são os dois pilares da funcionalidade plena. O Marcelo da Telehelp está aqui justamente por causa disso. Hoje, nós temos muitos pacientes que têm uma funcionalidade quase plena. Ele tem um pouquinho de dificuldade na autonomia, um pouquinho de dificuldade na independência, mas ele faz questão, e eu como geriatra muitas vezes assino embaixo, que ele pode viver sozinho. Então nós temos lá pelo menos uma dúzia de pacientes acima de 75 anos, um pouquinho de declínio cognitivo, um pouquinho de dificuldade para se movimentar, ou com alguma doença clínica mais importante, mas que consegue viver sozinho. E aí, nós estamos em 2024, todo mundo, filhos ralando, netos não param. Como que nós poderíamos fazer para dar hoje um suporte melhor para essas pessoas, sem estar presente, sem a gente cercear a liberdade? Quem aqui que mora sozinho? Levante a mão aí, quem que mora sozinho. 1, 2, 3, 4. Dos que moram sozinho, vocês já sentiram falta de alguém com vocês? Já. Mas ao mesmo tempo, se eu falo para vocês, não, vamos botar alguém dentro da casa de vocês, vocês querem? Mas ao mesmo tempo, eu preciso ter segurança. E aí entra a Telehelp, por exemplo. Porque é onde nós temos os equipamentos que funcionam como botões de emergência, né? Os botões de pânico, onde você pode, de repente, já aconteceu, vocês já devem ter ouvido casos de conhecidos de vocês e até mesmo de parentes de vocês. Se vocês não ouviram, eu vou contar agora.
de pessoas que caíram e quebraram a perna, por exemplo, quebraram o quadril e estavam longe do celular. E só foram achados por alguém algumas horas depois. Esse é o principal pesadelo de quem mora sozinho. Então a gente precisa usar hoje da tecnologia para que essa tecnologia nos traga benefícios em relação a essa segurança, a gente ter como aumentar essa segurança dessas pessoas. Então, a funcionalidade ela é super importante, por isso o exercício físico, a Pamela falou muito bem antes de mim, o exercício físico ele está tentando nos trazer, através de uma reserva de massa muscular, uma preservação da independência a longo prazo. Então, o exercício físico hoje, assim como eu preciso ter uma reserva financeira para a minha terceira idade, eu preciso ter uma reserva muscular para a minha terceira idade. Hoje, se eu quero investir a partir dos meus 47 anos, nos meus 65, eu preciso fazer musculação. Se eu tenho 65 e quero chegar bem nos meus 85, musculação. Se eu tenho 85 e quero chegar nos 100, musculação. Se eu tenho 100, musculação. A musculação ela sempre está junto. Só que não é só musculação, tem que ser musculação e o aeróbico, o cardiovascular. E o alongamento. Então nós vamos falar isso hoje aqui. Super importante. Também já falei isso para vocês, existe uma curva que é a curva da senescência, que a Pamela falou super bem, que é o envelhecimento fisiológico. Todos nós somos senescentes, mas alguns de nós somos senis, por em algum momento da nossa vida a gente se depara com algum diagnóstico que nos abrevia a funcionalidade ou plena ou local. Exemplo, o Dr. Carlos Prandil com artrose no ombro. Eu estou com mega dificuldade de nadar. Isso está me trazendo para baixo na curva senil, porque eu era um cara extremamente atleta e não estou mais como eu fazia. Isso repercutiu na minha massa muscular, no meu ganho de peso de massa gorda, na minha perda do meu cardiovascular, tudo isso está repercutindo porque eu vinha muito perto lá, até que de repente aconteceu um problema. E isso todos vocês, todos nós, seres humanos, em algum momento vamos ter isso acontecendo. Você vai se desapegar da curva boa e vai se apegar na curva ruim. E é aí que é o parceiro, nossa, a função do parceiro geriatra é fazer com que a gente identifique isso o mais breve possível e tente fazer você voltar para lá. Você tem que se segurar naquela curva de senescência. Nós temos que fazer você ter uma grande parte da tua vida se mantendo livre da incapacidade. E isso o exercício físico anda super bem. É super importante. Por quê? Porque não interessa se você torce para o Atlético, torce para o Coxa, não interessa se você é rico, se você é pobre, não interessa se você é branco, se é preto, não interessa se você é católico ou qualquer outra coisa. O que vai importar no final da tua vida é se você consegue fazer isso aqui. Se você chegou no final da tua vida e você ainda consegue fazer compra sozinho, pegar um teu carro para dirigir ou um ônibus, se você consegue pagar as contas no banco, você tem funcionalidade plena. É só isso que a gente precisa. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, se nós tivermos não só as escolhas certas, mas também uma boa parte de sorte, nós vamos conseguir chegar ao final da nossa vida fazendo isso. E lá, aos 47 do segundo tempo, né, quando eu vou morrer com 100 anos, quando eu tiver 99 anos, 11 meses, 30 dias e 23 horas e 59 minutos, eu vou ter um problema grave, agudo, e vou cair duro, morto, preferencialmente dormindo. Nossa, né? Maravilhoso. Mas eu quero chegar lá fazendo tudo isso. Será que eu consigo? Depende das escolhas que eu faço. Não dá pra gente jogar tudo para Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, né? E a nossa parte é também começar a pensar em ser robusto. Não adianta eu ser frágil. Eu preciso ser idoso robusto. A robustez do idoso é você estar forte. É você ter uma boa alimentação, é você ter uma boa atividade física, uma boa reserva muscular, porque faz com que você se apegue aqui e isso te protege. Porque se você tem um evento agudo, você vai até internar, você vai passar por uma cirurgia, mas você vai sair bem. Se você tiver uma fragilidade, a chance de você ter um evento agudo e você evoluir mal é muito grande. Vários de vocês têm exemplos disso dentro das próprias casas. Eu atendi os pais de alguns de vocês aqui. E a gente viu o quanto essa fragilidade foi acontecendo. Até que vem um evento agudo final e nos leva embora o paciente. Por isso, a gente
fala muito sobre capital de saúde. O que é o tal do capital de saúde? O Grossman, em 72, eu fui ler o artigo original desse cara, todas as palestras de geriatria que a gente assiste, todo mundo vende que ele foi o que desenvolveu essa ideia de capital genético. Não é bem isso que ele falava no artigo dele, mas a gente adaptou. E hoje a gente fala o seguinte, 30% de toda a nossa saúde depende do capital genético. Se você tem ascendência judaica, mediterrânea, africana, você vai carregar nos teus genes uma história genética que pode ou não se manifestar em você. Se você tem nos teus pais infarto, AVC, teus tios, teus avós, a chance de você ter aterosclerose familiar é grande. Se você tem doença oncológica na tua família, a chance de você ter uma doença oncológica em você é grande. Então, isso é grande, mas não é tudo. Por quê? Porque o maior mesmo é 50% do teu estilo de vida. E 20% é sorte. Aonde você nasceu? Você nasceu em berço de ouro ou não? Você nasceu no meio da guerra lá? Você nasceu na Palestina ou não? Isso aqui tem muito a ver, claro, com algumas coisas, mas 50% ainda continua sendo as tuas escolhas. Então, por mais que eu tenha um pai que teve uma cirurgia cardíaca antes dos 50, um pai e uma mãe tabagistas, uma história muito grande cardiovascular na minha família, se eu escolher não fumar, se eu escolher fazer exercício, se eu escolher manter o meu peso, se eu escolher controlar o sal da minha dieta e não ser hipertenso, eu vou conseguir controlar essa tendência genética das doenças. Se eu tenho doenças oncológicas na família, se eu consigo evitar o cigarro, se eu consigo evitar o álcool em excesso, se eu consigo manter o meu peso, se eu consigo fazer exercício físico e eu faço acompanhamento médico para detecção precoce do câncer, a chance é muito menor. Então eu preciso olhar para a semente que me criou e ver qual é o tipo de cuidado que eu tenho que fazer com a minha planta. Isso é fundamental. E é isso que faz com que a gente siga. E aí a gente vai parar no exercício físico propriamente dito, que é a ideia de hoje. Não adianta. Aquela curva da senescência, ela é carrasca também. Ela não é tão carrasca que nem a da senilidade, mas ela é carrasca. Eu estou ficando mais velho, vocês estão ficando mais velhos, a gente vai perdendo performance. Então o que eu conseguia fazer com 20, eu não consigo fazer com 50. Né, Rita? O que você nadava quando você começou a nadar com 45, 50, você não consegue fazer com 75, 78. Então é diferente hoje, mas você consegue. Então a competição não é mais contra os outros, é contra você mesmo. Ou, no máximo, com alguém da tua idade, porque você está com as mesmas condições físicas, certo? Bom, a gente tem 4 grandes recomendações de exercício físico e isso serve para todo mundo, mas serve muito mais para vocês que têm certa idade. Todo mundo que tem uma certa idade precisa fazer algum tipo de exercício aeróbico. A Academia Americana de Cardiologia, American Heart Association, eles falam muito isso, está muito batido, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar. A mídia leiga fala muito dos 150 minutos semanais de exercício moderado. Alguém sabe dizer, tirando os cardiologistas aí da plateia, alguém sabe dizer o que é um exercício moderado? Mas como é que eu sei que caminhar está sendo bom, é moderado ou é leve? Ou é pesado? Então. Depende do ritmo. Mas como é que eu vou saber clinicamente se o ritmo está bom ou não? Através da fala. Se eu não consigo terminar uma frase sem dar uma respirada no meio, é sinal que está no ritmo bom. Agora, se eu estou andando, estou conversando como se eu estivesse dando uma palestra aqui, você está passeando no shopping, você não está caminhando. Então, o ritmo tem que ser um ritmo moderado e eles falam das 2h30 por semana, 150 minutos. Como é que esses 150 minutos podem ser feitos na semana? Pode ser 3 de 50? Pode ser 5 de 30? Pode ser 15 de 10? Pode. Você pode fazer do jeito que você quiser, desde que seja 150 minutos moderados. Se eu não consigo fazer 30 minutos de uma vez só, eu posso fazer 3 de 10 no dia? Pode. O que a gente tem que colocar na cabeça é que qualquer coisa que você faça perto dos 150 minutos é melhor do que não fazer nada. Então o aeróbico é fundamental a gente manter os 150 de mínima orientação. E o máximo, doutor? O céu é o limite. Né?
Isso me lembra quando a gente a minha mãe que está aqui na plateia estava comigo, a gente estava viajando nos Estados Unidos, a gente pediu para um carrier lá trazer as malas para nós no aeroporto. Daí ele pediu, quanto que eu tenho que te dar, né? Quanto que eu tenho que te dar de gorjeta? O cara falou, sky's the limit. Daí eu vou te dar $20, que é o meu limite, né? Vamos deixar o céu para lá. Então, o céu é o limite, mas a gente também não pode querer, desde que a gente não seja, tirando a Rita, por exemplo, que sempre foi uma grande atleta nos últimos 25, 28 anos, a maior parte das pessoas chegam acima dos 70 anos sem uma prática de exercício regular. E quando escutam palestras que nem essa minha, saem mega empolgados querendo fazer exercício. Ok, mas vamos começar de leve. Então nós não precisamos sair já cantando pneu. Então o exercício ele tem que ser uma coisa constante, regular e progressiva. Então o exercício físico a gente tem essa recomendação de 150 minutos. Se você não tiver nenhum problema, você não teoricamente precisa passar por uma avaliação de liberação do cardiologista para fazer isso, mas é sempre bom, de uma determinada idade, você ter o cardiologista presente, não se discute. Mas você não precisa necessariamente passar por uma avaliação cardiológica para você fazer o exercício, se você não tiver nenhuma outra doença, nenhuma outra comorbidade. O segundo aspecto é o fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular é o que a gente vinha falando até agora e é o que talvez a geriatria bata mais na tecla do que os cardiologistas. Hoje a gente sabe que a reserva muscular, é que nem eu falei para vocês há pouco, é o que vai te garantir você ter um envelhecimento melhor e mais saudável. Quanto de exercício físico eu devo fazer de musculação? 2 exercícios, 2 séries com os grandes grupos musculares divididos por 2, né, treino A e treino B, por semana, são suficientes. Então veja, nós estamos falando de uma recomendação mínima, 150 minutos de aeróbico moderado e um treino A e um treino B por semana de grandes grupos musculares, preferencialmente feitos por um educador físico / fisioterapeuta se você tiver algum problema. A flexibilidade é o tal do alongamento que quase ninguém faz e é muito negligenciado isso mesmo. As pessoas não fazem, mas deveríamos fazer. Por quê? Porque a gente fica encurtado, a gente fica com falta de flexibilidade e isso vai acarretando problemas no teu dia a dia. Calçar uma meia, calçar um sapato. Hoje em dia os carros mais novos têm câmera de ré, mas antigamente você tinha que virar para fazer uma manobra. Até o virar, eu cansei de escutar isso de paciente, eu não tenho muita dificuldade de fazer isso aqui, doutor, está me travando tudo. Por quê? Porque a gente começa a ficar rígido. Eu brinco, se você deixa metal lá principalmente na praia, a maresia corrói. Né? Então, hoje nós não somos corridos, nós somos encurtados, nós somos enrijecidos. Então, é super importante a gente ter flexibilidade. E a partir de uma determinada idade, as recomendações falam dos 85 anos, eu preciso ter equilíbrio. Né? O Carlos Deitman faz muito bem isso aqui, que é você ter equilíbrio monopodal. Né? Então, o pessoal fala do Tai Chi Chuan, o pessoal fala da dança. Então, tudo que você possa fazer de equilíbrio numa perna só, te previne de você cair. Tem alguém aqui na plateia que uma vez estava preparando uma mala para viajar, deu 2 passos para trás, esqueceu que a mala estava atrás, capotou na mala e quebrou o osso da pelve. Tá? De repente, se você tiver uma boa condição óssea e isso acontecer, você tropeça, você dá 2 pulos com o pé e não cai. Por quê? Porque você tem uma flexibilidade e um equilíbrio preservados. Bom, falando especificamente sobre isso, não vou falar aqui, mas o que eu já tinha dito para vocês, o aeróbico, a força, a flexibilidade, como que isso deve ser feito? As recomendações são baseadas em evidência. 30 minutos 3 vezes, pelo menos 10 minutos cada vez, pode ser 5 dias por semana, moderada intensidade na escala de Borg, né? O que isso vai fazer uma adição à rotina das atividades de vida diária. Você tem que fazer o exercício físico, isso é uma coisa super mega importante, porque as pessoas discutem muito isso. Doutor, eu trabalho o dia inteiro em casa. Conta como exercício físico? Não. O teu trabalho em casa é atividade física. O exercício físico ele é supervisionado, se for necessário, ele é regular, ele tem uma intensidade e ele tem uma frequência. Se eu não faço isso, ele não é considerado exercício. Ele é uma atividade. Essa é a escala que eu falei para vocês, né? Que a gente usa para a gente ter a ideia do exercício moderado, que é não consigo falar enquanto eu caminho. Então, falei para vocês,
a intensidade de esforço é baseada não na frequência cardíaca, 220 menos a idade dá 100% da tua frequência. Não, isso a gente não faz mais. A gente vai pela clínica. Porque quanto mais capacitado eu fico, mais difícil é eu perder o fôlego falando. Vocês já viram um maratonista correndo? Eles vão correndo rápido e conversando entre eles. Né? Isso é ótimo. Por quê? Porque está super capacitado. Então, nós que não conseguimos mal subir uma escada conversando, a gente tem que fazer mais exercício, certo? Bom, atividade física, como eu comentei para vocês, são qualquer movimento do corpo produzido por os músculos que requer dispêndio energético e que resulta em benefício de saúde. Está lá, trabalhando em casa. Comportamento físico contínuo, que inclui atividades de vida diárias, as instrumentadas e as básicas, atividade geral e exercício, de aptidão e treinamento de atletas. Então isso aqui é a definição, da atividade física. O exercício, por sua vez, é uma subcategoria da atividade física, é planejado, estruturado e repetitivo, que resulta na manutenção ou melhoria de um ou mais aspectos da condição física. Tem que ter regularidade, tem que ter um padrão de atividade de tempo e os resultados são de aptidão desejáveis, um melhor nível de saúde em geral, o desempenho físico. Então essa é a diferença da atividade física para o exercício físico. E o atleta quem é? O atleta é aquele que pratica o esporte de rendimento. Todo atleta é um desportista, mas nem todo desportista é um atleta. A Rita é uma atleta. Quem quiser ver a Rita, como é que você? O título da tua palestra é a idosa atleta? Não, uma senhora atleta. Uma senhora atleta. Está lá no YouTube, no Colaboridade 2023. Rapidamente eu vou passar para vocês as práticas de atividade física. No Brasil, quase metade das pessoas, de cada duas, uma é sedentária. E poucos são os que fazem atividade física mesmo. Alguns até fazem exercício físico, mas não fazem atividade física como deveria fazer. E como esperado, conforme mais velha a pessoa fica, mais ela não quer saber de fazer exercício. De cada 20, 13 não fazem exercício a partir dos 65 anos, né? É muita coisa. E se faz o quê? Futebol, né? Afinal de contas, estamos no país do futebol. A natação, olha só que interessante, a natação ela é bastante prevalente, principalmente na faixa mais velha. Caminhada e dança. Isso é interessante a gente ter. Esse foi uma publicação de um estudo feito pelo Ministério do Esporte aqui do Brasil. Bem interessante, está na internet. E aqui eu trago porque é de criança que a gente ensina. Nós que temos filhos, vocês que têm netos, a gente tem que botar a criançada para fazer exercício. É lá que a gente cria essa semente do exercício, sabe? Bom, quais são os riscos? A gente está falando de exercício, mas eu disse, doutor, eu comecei a fazer, eu me machuquei, não quis. Quais são os riscos de fazer exercício? O principal exercício é da mortalidade cardiovascular. Esse é um documento aqui espanhol bem interessante, não sei se vocês já tinham visto, mas ele fala que nós temos uma curva em J. O que é uma curva em J? Quem não faz exercício morre mais do que quem faz exercício, mas quem faz muito exercício morre mais também. Então eu tenho um limite teórico aí em 16, 17 horas por semana, mas eu estou falando de exercício de altíssima dispêndio de energia, altíssima atividade. Então, 90% ou mais de frequência cardíaca. Aqui nós estamos falando do pessoal do Ironman, pessoal que faz muito exercício mesmo, de alto rendimento. Não vai ser o caso de vocês com a atividade que vocês têm. Então, o exercício físico nós temos que tentar estar aqui, ó. Entre 5 e 17 horas semanais, está muito bom o exercício físico, vai fazer você morrer menos do que você não fazer ou que você fizer muito. Tá, doutor, mas e a tal da artrose? Você mesmo disse do teu ombro aí, será que não foi por causa da natação nos últimos anos, todos que você nadou, que fez artrose no ombro? Não. A artrose, ela se deve, muito provavelmente, a dois componentes. O primeiro é que você tem que ter um pouquinho de genética. O segundo é que você deve ter um componente que, me corrija se eu estiver errado, Pamela, mas você tem um componente que tirou a tua articulação daquele equilíbrio que ela tinha. Então, o meu ombro, porque como o ombro é a articulação mais complexa que nós temos no nosso organismo, ele trabalha com os músculos do manguito e com o deltoide. Se eu tenho algum exercício que eu fiz de uma maneira não adequada ou um trauma, essa
resultante dessa ação desses músculos fez com que o meu ombro saísse do eixo. E ao sair do eixo, ele começa a trabalhar de maneira diferente. E aí sim, exercício físico feito de maneira regular, mas com o ombro não tão regular ali dentro, desequilibrado, deu uma resultante que acaba resultando, né, na parte da artrose, no desgaste e no labrum, que a gente chama, que é aquela cartilagem que fica ali em volta, aumenta de volume, de tamanho, e isso acaba trazendo consequências de bursite, tendinite e dor. Invariavelmente, fisioterapia sempre é uma saída. Fisioterapia não dando certo, cirurgia não dando certo, convive com isso, mas tem que ter. Então a gente tem que ter essas ideias de que existe sempre uma predisposição para fazer artrose. Quem lembra do Pelé no final da vida? O Pelé estava andando? Por quê? Por que ele não andava? Por que ele estava na cadeira de roda? Hã? Passou do limite. Passou do limite no quê? Mas qual problema ele tinha? Ele morreu de doença renal crônica, mas não era isso. Ele teve artrose, né? Ele não conseguia mais andar porque ele tinha muita artrose nas pernas. E a artrose do Pelé, ela é justamente o que nós estamos falando aqui. Existe risco de você fazer exercício? Existe. Se você fizer exercício trauma e você tem muito impacto e você não fazer o reconhecimento, e esses atletas de muito tempo atrás, eles faziam muitas infiltrações, vai jogar. E jogava em cima de uma perna já com bastante problema. E isso foi, a longo prazo, tornando-o incapaz de caminhar com as próprias pernas. Então, claro que existe um risco, mas esse risco a gente detecta, e é muito importante a gente detectar. Então, essa é a parte que eu digo para vocês que a gente está fazendo cada vez mais ali na clínica, que é o diagnóstico osteomuscular, o diagnóstico biomecânico, para prevenção a longo prazo. Como eu falei para vocês, o atleta idoso não tem muito estudo sobre isso. Eu não consigo dizer, é muito bom ser um atleta ou só fazer atividade física é o suficiente? Eu não sei, nós temos estudo para isso ainda. Então, aonde estamos indo, né? Agora, eu consigo dizer para vocês do benefício. Fazer exercício físico, atividade física, né? Exercício físico, fazer não só atividade, mas fazer exercício faz com que você fique mais perto da curva de senescência, você fuja dali. Evite a sarcopenia. Sarcopenia, o que é? A perda de massa muscular. O idoso sarcopênico, a pessoa idosa sarcopênica, aquela pessoa que não tem massa muscular, ela adoece mais. Nós temos vários pacientes que não conseguem mal respirar porque não tem musculatura para respirar. Para ter musculatura para respirar, eu preciso de exercício. Se tiver muito doente, exercício específico para respirar e depois exercício para tudo. E isso associado a um bom aporte nutricional que nós conversamos há pouco. A perda de massa muscular e função, que a gente chama de sarcopenia, ela tem um monte de coisas que o exercício físico consegue impedir. Então são os fatores endócrinos, as mudanças celulares, a inatividade física, a perda das fibras nervosas, musculares, inflamação, a degradação da proteína muscular, metabolismo e os fatores genéticos, todos podem levar a sarcopenia. E olha que interessante, quando eu faço exercício físico, e aqui eu vou citar rapidinho, porque isso aqui é tudo parte mais teórica médica, pacientes de 80 anos que são atletas e pacientes de 80 anos que não treinam. Olha a capacidade respiratória deles como é muito maior do que as que não treinam. Então, se eu quero melhorar para respirar, exercício físico. Essa aqui, quando eu ponho essa aqui, lá quando eu botei isso aqui, aquela sala que eu estava fazendo a palestra lá em 2019, tinha 300 pessoas, 300 médicos, fisioterapeutas, etc. Quando eu botei essa foto aqui, esse slide, todo mundo puxou o celular para fotografar. Por quê? Porque olha que interessante, nós temos lá em cima um homem de 40 anos triatleta. Olha o tamanho do músculo dele, parece um bifão daqueles que a gente come, não parece uma prime rib lá, como é que é? Um steak. Olha um 74 anos sedentário, cadê o músculo? Agora olha um cara de 70 anos triatleta. O exercício físico bem feito te dá a mesma perna com 30 anos de diferença. Então não tem como dizer que o exercício físico não é bom para preservar a massa muscular. Claro que é.
E aí os outros estudos dizem, promove reinervação muscular, inverte a curva de senescência, promove maior atividade muscular, invertendo a senescência, a curva da senescência, aumenta a testosterona. Muito comum a gente ver em academia as pessoas querendo usar testosterona para aumentar a massa muscular. Mas o inverso é verdadeiro. Quanto mais exercício eu fizer, mais testosterona eu tenho. Então, para os homens que estão na andropausa, o exercício físico ajuda a manter a performance de testosterona. E claramente eu tenho melhor capacidade para fazer as atividades de vida diárias. Óbvio, por óbvio. Então, para resumir, é um fenômeno complexo e multidimensional, sociocultural. É muito difícil a gente pegar as populações e entender, mas se eu pensar em uma sociedade como nós vivemos hoje, que é uma sociedade muito mais jovem, muito mais competitiva, é muito difícil eu ter, por exemplo, um estímulo da sociedade de fazer grupos de exercício físico para pacientes de mais idade. Qual academia que promove lá a gente fazer time de natação, time de futebol, time de exercício físico dos pacientes acima de 50, 60, 70 anos? Muitas vezes as academias nem querem que os pacientes de 70 anos com boa funcionalidade vão. Por quê? Porque eles vão mesmo. E o que dá dinheiro na academia é o cara que paga e não vai, né? Então, a gente tem que mudar um pouco isso. Tem que mudar um pouco essa maneira de pensar. E olha que interessante, se eu faço a promoção do exercício físico, como nós estamos fazendo aqui hoje, nesse nível, e as pessoas saiam daqui picadas pela mosquinha de que o exercício físico é fundamental, eu consigo ter um impacto populacional tão importante quanto parar de fumar. Olha o tamanho do impacto. O exercício físico hoje bem feito, ele consegue trazer um impacto tão grande quanto parar de fumar. Então não tem nada que eu possa fazer tão bem quanto fazer essas duas coisas. Pare de fumar e faça exercício. Sobre uma pincelada, né? A gente fala bastante sobre nutrição especificamente em algum outro momento, mas eu preciso saber que hoje os aminoácidos são os pequenos tijolinhos da construção muscular. Então, quanto mais aminoácidos eu tiver, melhor a minha construção muscular. E dentre todos esses aminoácidos, proteínas, né? Todos esses aminoácidos, o melhor é a leucina. E a leucina está lá no feijão, está na carne, né? Então, só para vocês terem ideia, um bife tem 4 gramas de leucina, uma xícara de feijão tem 4 gramas de leucina. Ele aumenta a massa proteica em torno de 50%. Nós temos hoje vários e vários suplementos nutricionais à base de proteína. A gente tem que tentar achar aqueles, e a indústria da alimentícia, barra farmacêutica, ela está muito se dedicando a trazer para nós o que tem de melhor em relação a aminoácidos para absorção, para produzir hoje uma massa muscular melhor. Então essa massa muscular, ela pode ser feita tanto por dieta, mas é difícil. Quem aqui com acima de 70, 75 anos consegue comer, vamos lá dizer que tem que comer 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Se você pesa 70, você tem que ter em torno de 100, 110 gramas de proteína por dia. Quem é que come 5 bifes, 16 ovos, feijão, entendeu? Não dá. E sem contar que a gente é apaixonadíssimo, né? Nós somos apaixonados por um pão com manteiga e café com leite, né? Cadê a proteína dessa dieta, desse café? Nada. Nada. Então, a gente precisa colocar, junto de um bom planejamento de treino de exercício físico, a gente precisa melhorar a parte nutricional. Super importante. Então existe hoje, a gente tem lá a Natália, que é a nossa nutricionista, especialista nisso, ajuda a gente a achar e as brigas que eu tenho com a maioria de vocês, que são meus pacientes, que vocês têm que comer proteína, têm que tomar o suplemento, e é difícil de convencer. Quem sabe hoje vocês conseguem. Especificamente os cuidados, né? Doutor, será que eu preciso fazer um teste de esteira? Será que eu preciso fazer alguma coisa para começar? Se você não tem sintoma nenhum e você não tem fator de risco cardiovascular, como você não vai fazer exercício físico de alta performance de saída, porque você não vai fazer, você vai se machucar, você não precisa de uma liberação específica. Mas é bom sempre consultar com o médico.
Lembrando, né, isso aqui vale para todos nós, que o que mais preocupa nós médicos, clínicos, geriatras e cardiologistas, não é o tamanho da placa, mas a instabilidade da placa, seja ela na carótida, seja ela na coronária. Placa instável pequena, ela pode quebrar, fazer um evento agudo de inflamação, pode levar a um infarto, que é o que mais mata os pacientes mais novos aí, que morreu de infarto com 50 anos, 50 e poucos anos, é por causa disso. E é super importante a gente pensar em tratar esse paciente como um todo e melhorar. Bom, para terminar, ninguém aguenta mais eu falando. Cenários futuros. Quem viu esse filme? Alguém lembra desse filme aqui? Wall-E? Wall-E diz o seguinte: a humanidade evoluiu a tal ponto que ela não precisa mais fazer nenhum trabalho braçal. E daí fica todo mundo mega obeso, com a tecnologia levando eles para cima e para baixo. Alguma relação com a realidade, não? Será que nós estamos vendo isso acontecer com as nossas gerações que estão vindo? Celular, internet, não querem fazer nada, né? Então, estamos passando por um problema pandêmico de sedentarismo e obesidade. E uma alimentação inadequada. Então, a gente tem o que a gente chama de obesidade sarcopênica, né? Que é a falta de músculo, obviamente. Infelizmente, não dá para comprar na farmácia o estilo de vida, né? Você podia comprar lá, né? Essa pílula vai me dar 1h30 de cardiovascular nessa semana. Essa pílula vai me fazer correr 10 km. É como se tivesse corrido 10 km. Não tem como fazer isso, né? Então, não tem. Algumas coisas não se compram na farmácia. Algumas coisas se fazem. E o meu recado hoje é justamente esse. Para que nós cheguemos assim, né? Tem som ou não? Deixa eu ver. Era para tocar uma musiquinha aqui. Acho que está sem som. Esses dois são dois brasileiros, né? O cara tem mais de 70 anos e ele e o genro dele lá no American Got Talent. E olha o que os caras aprontaram lá. Eu, como geriatra, fico morrendo de medo. Já imaginou se esse cara cai lá de cima? Brasileiros. Então foi bem interessante isso, e isso serve para mostrar para nós que com treinamento tudo se pode. É só uma questão de você querer fazer. E aqui tem várias pessoas que completam maratonas, existem provas. Como é o nome dela? Ernestine. A Ernestine Shepard, ela mostra para nós, a Rita mostra para nós, que não tem idade para você começar a fazer um exercício físico, desde que você entenda que você consegue ter benefício disso. Bom, era isso que eu queria falar. Espero que pelo menos alguém saia com a semente plantada aí do exercício físico hoje. Certo? Obrigado.